O líder da Coreia do Norte condenou os exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Kim Jong-un prometeu uma rápida expansão das forças nucleares para combater os rivais. Declaração feita durante esta inspeção ao mais avançado navio de guerra norte-coreano no porto de Nampo, na costa ocidental do país. A embarcação está a ser equipada com sistemas de capacidade nuclear. A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram o exercício anual de verão em grande escala para reforçar a prontidão face às ameaças norte-coreanas. Há muito que Pyongyang considera os exercícios conjuntos dos aliados ensaios de invasão. Kim Jong-un utiliza-os frequentemente para justificar os testes destinados a ampliar o programa de armas nucleares da Coreia do Norte. As tensões agravaram-se nos últimos anos. Além de desenvolver o armamento atómico, Kim tem aprofundado o alinhamento com Moscovo após a invasão russa da Ucrânia. Após a tão esperada reunião entre Volodymyr Zelensky e os líderes europeus na Casa Branca, Donald Trump informou que os Estados Unidos irão apoiar as garantias de segurança europeias na Ucrânia. Os detalhes sobre como apoiar o país nesse sentido ainda estão a evoluir e o presidente norte-americano não especificou o que pode ser pedido à Ucrânia em troca. Zelensky saudou o compromisso de Trump, acrescentando que teve a oportunidade pela primeira vez de falar diretamente sobre a importância das zonas capturadas para a Ucrânia. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і бачив це, і ми були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Após as conversações, Donald Trump anunciou que o próximo passo é marcar uma reunião com Putin e Zelensky. O presidente ucraniano disse que estava disposto a reunir-se sem condições prévias, sublinhando a importância de uma reunião cara a cara com Putin para acabar com o conflito. Russian president has reportedly told Donald Trump that one of his demands is full control of Donbas. Now, the region in eastern Ukraine with a pre-war population of 6.5 million people includes two regions, Donetsk and Luhansk. Moscow's demands regarding it are not new. They aren't even from 2022. Putin has been trying to occupy Donbas for 11 years since Russia's first invasion of Ukraine. But even with the full-out war of 2022, Moscow still failed to occupy all of Donbas militarily and hopes to do it now with the maximalist demands under Trump's mediation. The US-based Institute for the Study of War estimates that Russia will be unable to seize all of Donetsk region rapidly by force, since Moscow has been trying to do so for over a decade and failed. Russia could only rapidly seize all of Donetsk region if Ukraine concedes to Putin's demands and withdraws from it. Putin's claim that Russian forces will inevitably seize all of Donetsk region if the war continues is false. The Russian campaign for Chasiv Yar began in May 2023 after Russian forces seized Bakhmut, east of Chasiv Yar, and has then intensified a year later in April 2024. It has taken Russian forces 26 months to advance roughly 11 kilometers from western Bakhmut to the western edge of Chasiv Yar. The Pokrovsk assault campaign began in February 2024 after the seizure of Avdiivka. Moscow has dedicated multiple efforts to seizing Pokrovsk through frontal assaults, envelopment or encirclement, all of which have thus been unsuccessful after more than 18 months. Putin previously said that he also wants to control two more regions of Ukraine, Zaporizhia and Kherson. This, according to the UK Defence Ministry, would take Moscow 4 years and a half and 2 more million Russian casualties killed and wounded, on top of 1 million troops that Russia has already lost in casualties since the beginning of its full-scale invasion of Ukraine. O Hamas indicou aos mediadores ter aprovado a mais recente proposta para um cessar-fogo em Gaza, segundo reportado por vários meios de comunicação internacionais e israelitas. Em causa um plano apresentado um dia antes que previa uma trégua de 60 dias, mas também a libertação em 2 fases dos reféns que permanecem em Gaza.
O Egito e o Qatar mediaram as negociações num esforço para reacender o diálogo e, em conferência de imprensa, o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros abordou ainda os rumores sobre a relocalização dos palestinianos. بالدول التي يتردد أو يشاع أنها ستستقبل فلسطينيين، احنا تحدثنا عن هذا الأمر وكما ذكرت احنا على تواصل معهم، وكل دولة نتواصل معها يؤكدوا أن هذا عبث وهذا أمر غير واقعي. Os esforços para se alcançar um cessar-fogo foram intensificados depois de Israel ter anunciado os seus planos para assumir o controle total da cidade de Gaza, que mereceram a condenação generalizada da comunidade internacional. O enviado dos Estados Unidos ao Líbano diz que vai procurar uma proposta económica para a reconstrução do país no pós-guerra. Um avanço que surge depois de as autoridades libanesas terem aprovado um plano apoiado pela Casa Branca para o desarmamento do Hezbollah. Tom Barrack vai também discutir o fim das hostilidades a longo prazo com Israel após meses de diplomacia entre Washington e Beirute. There's always a step-by-step approach, but I think the Lebanese government has done their part. They've taken the first step. Now what we need is Israel to comply with that equal handshake. A decisão do Líbano caiu mal junto do Hezbollah. O grupo xiita considera que as forças armadas israelitas devem primeiro retirar-se de uma parte do sul do Líbano que ocupam desde novembro passado, a altura em que terminou a guerra. O secretário-geral do Hezbollah promete lutar contra os esforços de desarmamento, o que aumenta os receios de agitação civil no país. O Festival Eurovisão da Canção adotou um novo visual para celebrar os 70 anos do maior evento musical do mundo. Isto inclui novos logótipos com um novo tipo de letra. O icónico coração, que aparecia no logótipo original, continua presente, mas tem agora 70 camadas para representar a idade do festival. A identidade da marca vai ser atualizada em todas as plataformas, à medida que a Áustria se prepara para acolher o concurso em 2026. O país venceu a edição do ano passado com a música Wasted Love, interpretada por JJ. Os procuradores da Noruega acusaram o filho mais velho da princesa norueguesa Mette-Marit de mais de 30 crimes, incluindo múltiplas ofensas de violação e abuso. Marius Borg Eiby, de 28 anos, foi acusado após uma longa investigação policial que durou cerca de um ano. O jovem foi também acusado de outros delitos, incluindo violência contra uma antiga companheira, ameaças de morte e infrações de trânsito. Eiby pode apanhar até 10 anos de prisão, caso seja condenado por todos os crimes. Através do advogado de defesa, o jovem negou todas as acusações de abuso sexual e a maioria de violência e diz que tenciona lutar contra elas em tribunal. O julgamento deverá ter início no próximo ano. Uma mulher conhecida como a rainha da cetamina, acusada de vender a Matthew Perry, estrela de Friends, a droga que o matou, aceitou declarar-se culpada. Jasmine Singh é a quinta e última arguida acusada da morte de Perry a chegar a um acordo com o Ministério Público. Com a mudança de confissão, a rainha da cetamina evita um julgamento que estava previsto para setembro. Perry morreu em casa aos 54 anos, depois de cetamina lhe ter sido prescrita pelo seu médico habitual para tratar a depressão. O ator tomava cetamina 6 a 8 vezes por dia antes de morrer, segundo os documentos do tribunal. Os amigos e familiares de Perry dizem que este lutou contra a dependência durante anos, após participar na série televisiva de sucesso Friends. As obras de 27 artistas iranianos estão em exibição desde dia 13 de junho na Galeria Med em Teherão. Uma exposição que foi inaugurada em pleno contexto de ataques israelitas sobre o país em meados de junho, o que levou a diretora da galeria a descrevê-la como uma impressionante interseção entre a guerra e a vida. Até 6 de setembro, os visitantes poderão observar as obras de vários artistas nacionais de renome, mas também de talentos emergentes. دانشگاه فعلی با عنوان بت فرخار در تاریخ 23 خرداد مقارن با اولین روز بمباران تهران و شروع جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل افتتاح شد.
شاید باورتون نشه در یک تایمی که ما در گالری حضور داشتیم شاهد 2 انفجار مهیب در نزدیکی خودمون بودیم، چند صد متری اتفاق افتاد. جالبه که ما این فضا رو، این شرایط رو در اون فضای جنگی هر دو رو در یک قاب می‌دیدیم، قابی به نام زندگی. تجربه متعددی از بازدید فضاهای هنری کشورهای مختلفی داشتم، مثل پاریس، بارسلون، دوموی میلان، مصر، ژاپن و خب با توجه به تجربه بازدیدی که داشتم بستر فضای هنر ایران رو خیلی با پتانسیل بالا می‌بینم. همه گویند که این درد از که دیرم، همین دونم که درمانم تداری. Após 8 anos de planeamento, uma igreja luterana na Suécia iniciou uma lenta viagem de 5 km para possibilitar a expansão da maior mina subterrânea da Europa. A igreja de Kiruna está a ser transportada para uma nova localização ao longo de 2 dias, a uma velocidade de cerca de meio quilómetro por hora. A mudança ocorre devido à expansão em profundidade de uma mina próxima, que já começou a causar fissuras em edifícios e estradas. Por isso, as autoridades optaram por transferir os edifícios, criando um novo centro da cidade, a uma distância segura da mina. Milhares de visitantes deslocaram-se à cidade de Kiruna para assistir ao espetáculo.